Oi, Mari. Legal ver você aí. A gente vai começar já já. Tô esperando a Ju me chamar aqui pra gente começar essa conversa. Para quem tá entrando, seja muito bem-vindo. Um bom dia, né? Olha lá, a Ju entrou. Ju, você pede pra a gente começar? Aí, legal. Ah, oi, Ju. Oi, Ah, que cheguei. gostoso ver você aí. É mesmo? Sim, a Mari foi uma das primeiras, pelo menos, que eu vi aqui. E tão gostoso, né? A gente poder Ah, ter esses momentos assim, né? Entre amigas, né? uma Para participação poder. especial e Isso, internacional. então. Legal. O pessoal Com tá fuso horário e entrando. tudo. É, você viu? Ela tá conseguindo acompanhar. O pessoal tá entrando, Ju. Eu acho Uhum. que a gente pode começar, né? Esse momento se apresentando, assim, contextualizando um pouco também Uhum. do porque a gente propôs, né, essa conversa, né, o que a Casa da Vida pensou, né, nesse tema Uhum. e por que esse tema te interessa também, assim. E daí a gente vai dando seguimento à conversa, sabe? Sim. Eu vou me apresentar. Então, eu sou a Roberta, eu sou psicóloga clínica da Casa da Vida, que é um projeto que acontece em Piracicaba e que tem o objetivo de oferecer recursos para cuidado emocional e para desenvolvimento de habilidades pessoais, né? A gente está bastante focado em poder oferecer estimulações para promoção do desenvolvimento humano no sentido de produzir condições mesmo e recursos para que o ser humano possa se desenvolver bem, né, dentro daquilo que é Uhum. possível na condição humana. E um dos nossos trabalhos é também poder usar, né, da nossa rede para ter essas conversas em que possa gerar reflexão, em que possa servir de auxílio assim para o apoio das pessoas em Uhum. relação ao cuidado emocional, em relação ao desenvolvimento de habilidades, né? Começando pela reflexão mesmo. Sim. Então, eu trabalho há 8 anos, né, no consultório, com a psicologia clínica e trabalho na análise do comportamento, mais especificamente nesse momento com as terapias contextuais, aceitação e compromisso, né, que é a ACT, e tenho focado também bastante meu estudo nesse momento na terapia focado na compaixão. E, e a gente pensou assim, né, nesse tema em falar sobre a sobrecarga materna, porque a gente está diante, né, do dia aí da celebração do Dia das Mães, que é uma data comercial, mas que traz bastante assim, né, em evidência a função da mãe, o papel da mãe, né, na Uhum. sociedade, na criação dos filhos, e é um momento assim para a gente poder olhar, né, para como que essa celebração ela pode acontecer, qual a função da mãe, né, na criação dos filhos, a função dela na sociedade também, e como é Uhum. essa vivência, né, de ser mãe também. Então esse é um tema assim que a Casa da Vida super se interessa em olhar, em discutir, porque a gente conhece sobre tanto, aí eu posso falar tanto na experiência pessoal, porque sou mãe, né, e tenho vivido isso assim, mas também estudo, né, de alguma forma me interesso bastante por esse tema, né? Uhum. E lá na Casa da Vida a gente tem a Luísa, tem a Mariana também, que são psicólogas clínicas e que
também, né, são estudiosas e interessadas mesmo, né, e curiosas, assim, em relação a esse olhar sobre a maternidade e os desafios da maternidade. E esse tema que a gente escolheu falar, né, que é a sobrecarga materna. A gente poderia falar sobre vários temas em relação à maternidade e a gente escolheu falar sobre a sobrecarga materna. Então, assim, vamos ver o que que dá essa nossa conversa hoje, né? Eu quero que você se apresente, Ju. Eu, né, antes de, né, te dar a palavra para você se apresentar, quero comunicar às pessoas que você é uma amiga muito querida, né? Então, assim, a Jussara, ela é uma parceira, assim, que as palavras nem dão conta de expressar. Sinto muito orgulho de estar nesse momento aqui, podendo ter essa conversa. E acho que essa conversa é um pouquinho assim do que a gente já conseguiu construir juntas, né? Do apoio que a Sim. gente já se ofereceu e de todo o apoio que você me oferece, assim, né? Principalmente, não só, mas também nessa jornada, né, da experiência de ser mãe, assim. Então você, né, é uma pessoa que sempre me apoiou muito e eu tava pensando assim, né? Eu falei, nossa, que oportunidade, eu e a Ju, a gente poder meio que abrir um pouquinho das nossas conversas, né? Porque a É, gente já aham, conversou muito, né, sobre o que é a experiência sim. da maternidade. E aí me veio assim, sabe, a representação de que você foi uma das pessoas que mais conseguiu oferecer escuta e ao mesmo tempo apontar assim os pontos cegos, né, das minhas vivências. Então, assim, é muito precioso para mim poder estar nesse momento aqui, nessa troca com você. Você realmente consegue ter com todo o seu estudo, né, com todo a sua dedicação em relação a esse trabalho, né, da psicologia, do olhar da psicologia, né, da psicologia clínica, no tema da maternidade, você consegue oferecer assim um respaldo extraordinário. Então, para mim é uma satisfação poder te dar a palavra e que você possa se apresentar da forma como né? Poderia ter um jeito específico de te apresentar, já tô de Já alguma teve. forma, né? Te apresentando desse jeito, mas agora eu quero te dar a palavra para que você se apresente, para que você conte aí Aham. da sua jornada. Mais uma coisinha, assim, só para completar, a Ju, a gente estudou, né, juntas na faculdade, assim, a gente se conheceu na faculdade, então a gente tem uma longa jornada aí, né? Uns Eu, a anos já, Ju, né? a Luísa, né, também da Casa da Vida, a Mariana Bife, Sim. né, todas nós fomos da mesma turma de faculdade e conseguimos ter trocas importantes aí e Sim, é muito especial esse momento, né? Da gente poder estar sim. aqui, podendo conversar e refletir sobre esse assunto que é a maternidade. Então vai lá, Ju. Como que você se apresenta? Nossa, depois dessa apresentação tão sensível sua, né, Rô? Tão carinhosa, assim, como você sempre é, né? Eu também tô, assim, me sentindo muito feliz de poder estar aqui e com você, e da gente estar falando sobre esse tema, né? Que é um tema tão denso, né? Que pode ser, acho que, um tema tão denso, como uma experiência também muito densa, né? Mas que a gente tenta de alguma forma dar uma leveza, assim, né, para essas temáticas, para a gente poder conversar sobre elas, né? Não que elas percam, assim, muito a densidade, acho que isso nunca aconteceu com a gente, né, nas nossas conversas, nunca perderam muito assim, a É verdade. densidade das coisas. Não. Mas a gente, acho que nunca também deixou de falar do que, de alguma forma, a gente sentiu que precisava ser dito, né? Sobre isso e sobre tantas outras coisas, né? Acho que é por isso que a nossa caminhada, a nossa amizade é tão rica, né? Então, também estou muito feliz de estar aqui com você. Olá aos amigos que estão presentes, né? Para quem já me conhece. Para quem não me conhece, eu sou Jussara, eu sou psicóloga também. Hoje eu também trabalho só com a clínica, né? Só com a clínica, já é bastante coisa. É um trabalho e tanto, né? É, mas a clínica também acho que no sentido ampliado, assim, né? A clínica, o consultório, mas a clínica numa escuta ampliada. Eu também faço acompanhamento de parto, né? Eu trabalho
como voluntária em São Paulo, né, num hospital municipal. Integro uma rede de pesquisa sobre psicanálise e parto lá no Instituto Girard. Então, essa é uma temática que me chama muito a atenção, né? Desde o começo, acho que a Lu acabou escrevendo aqui, que a gente começou a trabalhar com bebês, né? Juntas também, muito bem lembrada, né? na Tem faculdade, essa né? trajetória. Uhum. Eu acho que foi aí, né, que assim, esse campo dentro da psicologia começou para mim, né? E depois de um tempo, eu entendi, né, lembrei de que depois disso eu nunca mais realmente abandonei, assim, esse campo, né? Porque depois, nas pós-graduações, nos estudos, sempre de alguma forma isso estava meio tocando ali, né? Era uma brisa que estava sempre soprando, assim. E aí eu acho que agora eu assumi isso de vez, né? Acho que agora eu bati o martelo, assim, de que é realmente uma temática que eu gosto muito de estudar, né, de ler, mas que eu também gosto muito de escutar, né, de ouvir das experiências, né, dos sujeitos que passam por essa experiência de maternidade, de paternidade, né, e como que isso toca a vida das pessoas, né, como que isso toca a história de cada um, né, eu acho muito interessante como cada um pode fazer disso uma experiência muito única, né, de acordo com aquilo que faz parte da história de cada sujeito, né? A gente, as personalidades, né? As características das pessoas são tão diferentes, então é óbvio que a maternidade e a paternidade vão ser experiências muito únicas para cada um, né? Então eu acho que é isso que me que me salta assim tanto aos olhos assim nesse campo. Ai, bacana, legal. É muito bom te escutar falando, né? Escutar você expressando assim dessa paixão mesmo, né? Pelo menos é isso que eu sinto, sabe? Quando eu te vejo falar, né? E realmente posso dizer da experiência de pele, né? De que essa escuta que você que parece que tanto te atrai assim, ela é muito bem oferecida, né? Então, acho que você está num lugar muito bom aí de trabalho, né? E de recursos que você pode oferecer aos seres humanos, né? E à sociedade, porque eu acho que esse também, né? Tem isso, assim, sabe? A Lu tá comentando aqui, né? Que a apresentação, que Ah, a sua apresentação acalenta, né? Como amiga. E é mesmo, ah, assim, eu acho que é essa sensação mesmo que dá para quem te conhece, né? Para quem tem essa experiência com você. Mas vamos lá, Ju, assim, né? Passando esse momento da apresentação, eu tô. É verdade, a Luísa. A Ru tá chorando quase, né? Ai, que legal, gostoso, Lu. Mas então, assim, né? Passando esse momento da apresentação, dessa troca de afeto, né? Vamos continuar essa conversa super sim. afetiva, né? Que a gente super gosta disso. Mas então eu pensei assim, sabe, vamos ver o que você acha e né, você também vai sugerindo, né, como você Aham. quer fazer. Mas eu pensei assim em umas três perguntinhas que eu acho que pode ir direcionando, né, a nossa conversa. Depois a gente vai abrindo também, se surgir mais conversas aqui, as pessoas que estão nos acompanhando, né? Mas eu Tá. pensei numa pergunta mais ampla, assim, né? Eu até tinha comentado com você antes, né, quando a gente combinou, né, da gente olhar mesmo, né, o que que é isso, né? O que que é essa tal dessa sobrecarga materna, assim, né? Do que a gente está falando, né? E acho que em específico também em relação aos estudos que você faz, sabe? O que você vem aprendendo, né? Nos seus estudos, no seu trabalho, assim, no trabalho da experiência mesmo, quando você está ali, sabe, diante das pessoas que estão envolvidas, né, na sobrecarga materna. Eu não sei se é só a mãe também, né? Acho que a gente pode depois olhar para isso, o impacto da sobrecarga materna na sociedade como um todo. Mas assim, o que que você nos conta, sabe? Do que o seu olhar de estudo entende que é a sobrecarga materna, né? Quando a gente fala sobre sobrecarga materna, o que que a gente está falando especificamente? Assim, para o que a gente precisa olhar, sabe? Para identificar o que seria uma sobrecarga materna.
Eu fico pensando assim que para essa pergunta, né, que parece muito específica, né, o que é sobrecarga, toda pergunta começa com o que é, parece que é muito específica, né, o que é sobrecarga materna? Sobrecarga materna é tal e tal coisa. Quando eu acho que talvez a resposta ela venha muito rápida, né, sobrecarga materna é tal coisa. Não sei, acho que vale dar uma paradinha, um passo para trás para pensar mesmo, né, do que a gente está falando, né. A gente sabe, e acho que a gente não pode negar também, né, Rô, que tem assim um certo destino, né, um certo lugar que a gente vê assim que a sociedade tenta encaixar a mulher, tenta encaixar as mães, né? E a gente não, também não pode fingir que essa sobrecarga não tem a ver com isso, né? Que não tem a ver com aquilo que tentam, né, ditar para as mulheres e para as mães, né? O que deve fazer, né? Como que deve ser e como isso acaba gerando assim papéis muito fechados, né? Papéis muito específicos, muito rígidos, né? Gera uma sobrecarga porque não dá para a gente colocar todos os sujeitos numa mesma cesta, assim, né? No mesmo quadradinho, todo mundo igual, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? E hoje, assim, eu acho que com as redes sociais, né, também bastante, com um monte de informação que chega para muitas pessoas, né? Não chega para todas, mas chega para muitas pessoas, né? Isso pode ser que acabe também, acho que hoje em dia, dando, vamos dizer assim, uma supervalorizada, né? Ou uma aumentada nessa ditadura social, assim, né? É, Mas também, para além disso, né, a gente precisa também pensar que não é todo mundo, né, que não é todo sujeito que se aliena, que mergulha nesses ditos, né, nessas regras que são impostas, né. Então, e por que pensar nisso? Né? Porque é importante a gente perceber onde que cada um vai tomar também um pouco dessas regras para si. Né? Tem gente que toma mais, tem gente que toma menos, tem gente que toma todas, tem gente que não toma nenhuma. Né? Então, essa balança, né? Essa maré, ela vai ondulando diferente para cada um. Né? uhum, E tem algo nisso, né, que eu acho que é também histórico, né, no que diz sobre a função e o papel da mulher e da mãe, né, que é de um lugar assim muito de um certo poder, né, um lugar também muito narcísico que é o lugar da mulher e da mãe, né, pra gente não igualar mulher e mãe, né, porque não são a mesma coisa, né. Que é um lugar também que historicamente a mulher foi construindo também, né, por conta, né, dos entraves, né, e das negações e das dificuldades que ao longo do tempo a mulher foi encontrando em outros espaços. Esse espaço da maternidade também foi tendo um grande espaço dentro da vida de uma mulher. Né? Então também hoje em dia a gente vê que acaba sendo também um lugar de muita satisfação, né? De muito poder, né? De um certo ganho narcísico, assim que a gente fala, né? Um ganho de satisfação mesmo. Né? E aí a gente vai vendo que abrir mão disso também acaba sendo bastante complicado, né? Acaba sendo muito difícil, mesmo com trabalho e casamento, relacionamento, enfim, outras coisas que existem na vida de uma mulher, né? A maternidade, ela vem ainda assim ocupando, parece que um lugar privilegiado, né? Um lugar assim de mais satisfação do que talvez alguns outros lugares, né? Que a mulher ocupe. Então eu penso que assim, quando a gente fala de sobrecarga, né, também a gente está falando de uma carga a mais, né? Então também tem um pouco de uma carga a mais que a gente mesmo assume nesse lugar da maternidade. Né? Um investimento talvez muito a mais, muito além, que é colocado nesse papel de mãe, né? Nesse lugar de mãe. Né?
muita energia, né? E muita satisfação que fica nesse lugar da mãe. E aí, um lugar que é muito, muito cheio de satisfação, né? Que a gente se realiza demais com um lugar, é um lugar que pode acabar gerando muita angústia também, né? Porque a gente se vê presa nesse lugar, né? Porque uma mãe pode se sentir presa nesse lugar de mãe por tanta satisfação que ela tem, né? E não tanto prazer, né? Porque eu acho que satisfação e prazer são lugares diferentes, né? Porque o prazer tem mais a ver com também a falta, né? Com aquilo que a gente não tem e busca, né? Então, o prazer, a gente tem que sentir ele quando a gente também não tem um pouco disso, né? Então, quando você sai um pouco desse campo de estar com os filhos, né, da maternidade, eu acho que é a possibilidade de você sentir mais prazer com isso, né? Mais prazer do que satisfação. Então, eu acho que essa sobrecarga, que a gente está falando de sobrecarga materna, né? Mas é uma sobrecarga que a gente pode pensar assim para vários outros campos, né? Sinto que também tem um pouco a ver assim como cada sujeito vai se colocando neste lugar de mãe, né? Como cada mulher pode se colocar nesse lugar de mãe, que pode ser um lugar muito fixo, né? Quando é um lugar muito fixado, também acho que acaba gerando muita angústia também. Sim, sim. Nossa, acho perfeita a sua fala. Conforme você foi falando, sabe, Ju, assim, a minha mente foi passando, né? E acho que vivendo também um pouco, né? Assim, revivendo um pouco dessa minha experiência, né? Breve, assim, em ser mãe, né? Mas quando você falou, né, desse peso, né, histórico, né? Dessa questão da sociedade, né? E o impacto que isso tem na forma como a mulher vai se realizando também nesse lugar de poder, né, que foi dado a ela, a mulher, né, a mulher mãe, assim. É, eu me lembro, assim, me lembrei, sabe, da minha experiência de quando eu descobri que estava grávida do Valentim, assim, e como de fato foi sofrido, assim, para mim, né? Não foi uma gravidez, né, planejada, e foi uma surpresa, assim. E quando eu me deparei com isso, me veio muito e demorei para entender o porquê eu sofria tanto, né? O porquê estava sendo tão difícil assim para mim, né? É... Pegar aquela parte que todo mundo falava que era super boa, sentir, sabe, aquela parte que todo mundo falava que era super boa, todo mundo vinha, né, super feliz e nossa, que legal, você vai ser mãe, é a melhor coisa do mundo, nossa, né? É assim, é uma bênção ser mãe e tal, sem tirar, né, a parte prazerosa, né, disso, assim, Uhum. mas também sem romantizar, né? Eu me lembro que eu demorei um tempo, assim, para compreender, eu acho que racionalmente, mas internamente, na minha experiência de pele, o que eu senti era um peso muito forte, sabe, nas costas, assim. E acho que eu fui ocupando esse lugar, né, de compreender que a maternidade para mim seria, né, essa responsabilidade, essa coisa de, nossa, eu vou ter que ser tudo, né, para essa criança, assim, minha vida acabou e agora eu vou ter que ser tudo, né, para esse filho que vai vir. E claro que também, né, ao longo do tempo fui compreendendo o quanto eu fui projetando ali, né, uma idealização da mãe que eu gostaria de ser, da mãe que eu queria ser, né, para essa Uhum. criança que é essa mãe, né, que não pode falhar, essa mãe que, né, não pode, que tem que ser essa melhor mãe, né, que tem que ser essa mãe perfeita, que tem que ser essa mãe que vai atender a todas as necessidades. E acho que os momentos em que eu mais sofri, ainda é os momentos, né, em que eu mais sofro é quando eu percebo a minha mente fixada nesse lugar, sabe? Que é o lugar dessa mãe que não pode falhar, dessa mãe que, né, de alguma forma precisa suprir a todas as necessidades, né, dessa criança, assim, que é a mãe que dá a vida, né, pelo filho a todo momento, a todo segundo, né, e essa incorporação, sabe? Dessa frase, assim, que mãe é tudo, né, mãe, né, e o que que é esse tudo, né? Então, É, pode ser tudo, né? Pode ser tudo, pode ser muita coisa boa e muita coisa ruim também. E para mim, sabe? Né? realmente. Sabe? E para mim, assim, cair a ficha de que pode, tá tudo bem, né? Eu, em algum momento, ser a representação ou, né, a estimulação de falhas, né, nesse processo aí, nessa relação, né?
com, com o Valentim, que tem espaço para isso, né? Que tá tudo bem, assim, né? Então, conforme você foi falando, né, eu fui assim visualizando, sabe? Esse lugar de sofrimento mesmo e de sobrecarga, né? Não sei como que é para as pessoas que estão aqui escutando, assim, né? Se de alguma forma o que você foi contando, assim, ressoou, né? De que jeito ressoou isso em cada pessoa que está aqui escutando, nas pessoas que conhecem, né? Dessa experiência que a gente está falando, que é essa carga a mais, né? Como funciona para cada pessoa. Se alguém quiser, né, colocar aqui, fazer alguma pergunta, né, em relação ao que você nos contou, assim, né, de como que os seus estudos eles, né, enxergam e visualizam o que é essa tal da sobrecarga materna e o que ela pode produzir, assim, na experiência de uma mãe. E aí acho que mais para frente eu quero conversar um pouquinho com você também sobre isso, né, de o que ela pode produzir também na sociedade, quais os impactos disso, né, em mães, em pais, em filhos, né, na experiência, né, do filho também, né, das Mas uma coisa famílias. assim, acho que é importante também que você disse, que me fez pensar também agora, Ru, é que uma mãe, né, no início, assim, né, no comecinho, quando a gente está falando de, acho que bebês muito novinhos, né, uma mãe é realmente, assim, uma pessoa muito importante na vida de um bebezinho, né, assim, bastante essencial mesmo, né, bastante necessária, né, mas com o tempo, né, essa mãe, essa necessidade, né, vai se diluindo, né, e vai ganhando outros contornos, né, vai ganhando outros lugares, assim, né, onde a mãe vai podendo estar e ser, né, com o seu filho. E aí você me fez pensar assim, né, quando você disse sobre não ter nenhuma falha, né, sobre ser uma mãe sem falhas, né, sem erros, né, fico pensando o que também está se transmitindo para um filho, né? Quando se é assim tão sem erros, né? Tão sem falhas, tão sem furos, sem buracos, né? Sem dúvidas, né? Porque um filho vai, de alguma forma, porque a gente vai transmitindo tanta coisa, né, nas nossas relações, e principalmente quando a gente está falando de uma relação entre pais e filhos, né, a gente vai transmitindo tanta coisa para o filho, coisas que a gente não tem muito controle mesmo de transmitir, né, a gente vai transmitindo é aquilo que inclusive às vezes indizível, né, a gente também assim não tem tanta palavra para dizer sobre isso que se transmite, né. Mas a gente vai transmitindo, né? E uma das coisas importantes, assim, né, dessa transmissão é transmitir que a gente é cheio de falhas, inclusive, que a gente é cheio de furos, né? Que a vida tem limites, que as coisas não são como a gente sempre quer, né? Que a gente gosta de várias coisas ao mesmo tempo, que a gente se interessa por várias coisas ao mesmo tempo, que eu amo você, meu filho, mas eu também amo meu trabalho, mas eu também amo seu pai, né? E isso transmite também pro filho a possibilidade dele também perceber que a vida tem tantas coisas maravilhosas, né? Que tem tantas coisas que eu posso gostar, que tem tantas as coisas que eu posso ser, que, poxa, que interessante que a minha mãe, além de ser mãe, ela é outras coisas. Então, talvez, além de ser filho, eu também posso ser outras coisas. Também posso ser amigo, posso ser irmão, posso querer ser astronauta, né? E aí vem todas as fantasias das crianças, né? E que se transmite assim o sou tudo para meu filho, né? O que esse filho terá que ser então, né? Terá que ser também tudo para a mãe. Então assim essa sobrecarga acaba talvez colocando também essa mulher no lugar um pouco refém de toda essa satisfação que ela encontra nesse lugar, né? A gente pode pensar que é um lugar de muita satisfação, um lugar também de muito narcisismo, mas
a mulher acaba talvez se colocando, a mãe acaba se colocando neste lugar também um pouco de objeto do próprio filho, né? Refém dessa relação, né? Também não podendo encontrar satisfação, encontrar prazer em outros tantos lugares que a vida oferece, né? A vida múltipla, né? O quanto que ela pode, o quanto que a mãe, né, enquanto mulher, também precisa encontrar satisfação também enquanto mulher, né? Não só enquanto mãe, é isso, né? E ter saudade, né, disso, né? Ter saudade de ser mulher, né? Ter saudade de fazer outras coisas, né? Para além de ser mãe. A gente ouve bastante isso nos relatos, né, das mães. Ai, saudade da vida que eu tinha antes, né? Às vezes até saudade do corpo que tinha, né? Porque Sim. não só o corpo se transforma fisicamente, né? Mas o corpo ele assume uma importância, acaba sendo alojando um pouco o filho no corpo, né? Não só pelas questões da gravidez, né? Mas é uma doação também de corpo, né? De investimento corporal, né? Mesmo que não necessariamente, porque as pessoas rapidamente pensam em amamentação, em gravidez, né? Não tem só a ver com essa relação que é realmente física, né? O físico mesmo Aham. está dado ali. O fisiológico, né? Isso, é muito concreto, né? Mas Sim. tem todo uma entrega também, né, do corpo para o filho, né? Então, essa entrega, que às vezes pode ser também muito angustiante, pode ser também um pouco demais, né? Pode acabar gerando também uma saudade, e é até bom que tenha isso, né? Uma saudade do corpo que tinha antes, né? Meu corpo que fazia outras coisas, o meu corpo que eu doava, investia, entregava em outros lugares também, né? Sim, sim, nossa, perfeito. Assim, acho que o que você foi falando, eu fiquei aqui pensando, né, como está ressoando, né, para as pessoas que estão escutando, assim. Eu vi que surgiu alguns comentários aqui, né. A Natália, né, a Nath, nossa amiga também, e querida, psicóloga, companheira de trabalho, companheira de vida, companheira de maternidade, fez um comentário, né, um pouquinho aqui em cima, sobre, ela falou, né, que ela achou super interessante, né, essa reflexão, que ela acha muito necessária essa distinção entre satisfação e prazer na maternidade, o quanto a mulher, mãe, pode se perder diante da própria realização, né, e que Ah, também sim. só existe construída historicamente, né. E aí ela também comentou logo abaixo sobre a beleza que existe nessa aceitação também, né? Dessa diversidade de prazeres e realizações que mães e filhos podem ter na vida, né? Então acho que essa Sim. abertura, né? Esse espaço mesmo, né? Que é possível quando se consegue, né? Esse olhar, acho que de compreensão, de aceitação, de que a mãe não precisa estar, né, num único lugar, assim, né, não precisa assumir, né, um papel único, né, e muito fechado, Aham. assim, né, de que a mãe só pode ser aquilo, né, e acho Ah, que o sim. que, pelo menos foi assim, né, o que eu visualizei do que quando eu li a Natália falando sobre essa aceitação, né? Que é o que você estava nos contando mesmo, né? De que a mulher, né, no reconhecimento, a mãe, né, no reconhecimento dessas falhas, ela pode encontrar aí um caminho de abertura, né? E a aceitação, né, dessas falhas, um caminho de abertura, assim, para uma vivência de maternidade, acho que mais leve, com mais prazer também, né? E assim, conforme você foi falando, eu fui me identificando muito, né? Que os momentos em que eu realmente consegui olhar, né, para as minhas falhas e aceitar os meus limites enquanto mãe do Valentim, foram os momentos que eu acho que eu mais senti mesmo essa liberação e pude voltar para a relação com ele também com mais prazer, sabe? Aquela relação de, nossa, tem muita coisa para a gente viver aqui e tem muita coisa para você viver, né, nessa potência do que é a vida. Isso não precisa se limitar só a nós dois, né, só a essa relação, eu e você, né, e ninguém mais pode entrar, né. E tem muita coisa que eu posso viver, e é esse ufa, né, de ai, que maravilha, né, não preciso ocupar só esse lugar de, né, não tenho mais vida, assim, né, vou ter que, né, me tornar a mãe agora, né, vou deixar de ser vista como a Roberta,
que tem os seus gostos particulares, a sua forma de viver particular, né? E vou ter que me tornar a mãe, ou um objeto ali, né? De prazer e satisfação de um outro ser. E como isso fica restrito, né? Se a vida não for enxergada, né, por essa perspectiva de que precisa abrir espaço, né? E que a criança ela pode se descobrir, e o quão isso é importante, ela se descobrir, o quão é necessário em outras relações, que não só na relação com nessa função aí, né? Da mãe mesmo, de estar ali, presente, cuidando. E É assim, eu muito falo bom tudo isso. isso, né, Ju, pensando também que é muito curioso, né, como o teórico muitas vezes não acontece na prática, porque eu não sei se você lembra, mas do meu início, assim, né, da experiência materna, desde a gestação, o quanto eu era a pessoa que mais, né, falava sobre todas as insatisfações, né, Sim. da gestação, que, assim, na minha experiência eu vivi isso, né, de uma forma, de acordo com a minha história, né, com o que me aconteceu, mas e o quanto também eu reivindicava por esse lugar, né, e reivindico ainda, que eu não quero ser, né, essa mãe, né, que é tudo e não quero ficar nesse lugar, e quando me colocam nesse lugar, e quando tentam me trazer para esse lugar, assim, é, eu não quero isso, né? De ser a mãe que precisa estar, né? Que precisa estar o tempo todo, que precisa estar cuidando o tempo todo, que não pode se desligar, né? Mas Uhum. que na experiência prática é um trabalho muito mais profundo, assim, né? E que dá assim, acho que um caldo bom, né? Dá pano Olhar pra para manga, né? isso, né? Sim, sim, olhar para isso e se reconhecer nesse lugar de que tem um belo de um poder, né? Uhum. Quando você compra É. essa sobrecarga, sabe? Eu acho super interessante assim, e eu me vejo muitas vezes nisso, assim, sabe? E Uhum. acho um super desafio, né? Porque ao Sim. mesmo tempo, historicamente, nos foi dado, e é nesse lugar que a gente é reconhecida, né? Hum. E também não, aí eu acho que não só, não sei dizer, mas penso que acho que passa por uma experiência muito individual de você estar ali, né, diante de algo que, opa, pera lá, né, eu posso aqui demandar, né, tudo que precisa ser feito com esse ser, eu posso aqui ser, né, a pessoa que vai manusear e que vai dar todos os encaminhamentos para a vida desse ser, Hum. né? O que acaba ficando Uhum. até ilusório, né? Porque a gente sabe que os filhos, de alguma forma, eles conseguem, né? Se tudo der certo, eles conseguem, né? Driblar, né? Ótimo. Se tudo der Isso. certo, eles dão uma escapadinha, né? Eles conseguem, né? Mas assim, Sim. tô me delongando aqui, né? Não, Como mas que teve uma você coisa olha boa para que você isso? falou, ótimo, assim, que você falou assim de que às vezes você lembra, né? E acho que até hoje talvez tem essas experiências, né? De poder, assim, sentir um alívio, né? Num certo distanciamento para depois voltar para o Valentim de um outro jeito, né? Com mais prazer, mas enfim, dando uma respirada, né? E eu achei muito bom, né, você falar isso, porque acho que tem, assim, às vezes, né, uma equivalência, talvez, né, que que às vezes algumas pessoas podem fazer, né, entre um tanto de distância, um tanto de uma separação com o abandono, né, com o deixar sozinho, né, com a negligência, né. E é por isso, né, que eu gostei muito do que você falou, porque é exatamente quando há um espaço, né, um espaço que ventila, né, quando como a gente abre a janela, assim, né, e ventila, né, que a gente respira fundo e enfim, se refresca, né, é que é possível que uma mãe possa sentir mais prazer nessa relação, né. Então, é exatamente quando há um distanciamento possível naquele momento, né? E isso vai mudando assim de época para época, né? De momento para momento, de relação, para relação, quando há um afastamento que é necessário para que depois seja retomado um laço, né? Mas que pode ser tomado um laço de um outro lugar, que não é naquele lugar de angústia, de obrigação, de necessidade, de que eu preciso fazer isso, e que preciso fazer tudo, de que está ali o tempo todo, né? E de ser
única, né? Única, imprescindível e só eu faço, enfim, né? E todas essas coisas que Insubstituível, né? você disse, né? Então, é claro que quando a gente está falando de maternidade, né, tem coisas que são necessárias que sejam feitas, né, e que nem sempre tudo é gostoso, né? Tem coisas que realmente não são, não geram assim uma coisa gostosa, né? Então, nem todo mundo tem facilidade, nem gosta, por exemplo, de ficar acordando toda noite picadinho para alimentar, para amamentar, né? Então, Acho que nem o corpo, pelo menos o meu, fica muito bravo quando isso acontece. então, Ah, mas é quando, mesmo se fazendo essas coisas, né, se sabe que está abrindo mão de algo por alguma outra coisa, né? E acho que talvez essa seja um pouco da dificuldade que algumas mulheres mães encontram hoje em dia, né? Porque quando a gente está falando de sobrecarga, normalmente vem logo uma ideia falando, pensando assim no feminismo, né, outra vez nessas diferenças das tarefas, né, que ficam para homens e que ficam para mulheres, né, que as mulheres estão sempre mais encarregadas de mais coisa e que hoje em dia está se falando muito, né, dessa sobrecarga mental, né, que as mulheres mães estão sempre mais mentalmente ocupadas dos filhos, né, talvez hoje em dia a gente acho que vem acompanhando, né, um pouco de uma mudança, assim, talvez que venha acontecendo a passos um pouco sim, lentos, né, mas que está dos homens acontecendo. assumindo outras coisas, né, outras tarefas, né, participando mais da vida em casa, da vida doméstica, da vida dos filhos, né, isso tem acontecido. Isso não tem acontecido, vamos pensar assim, para todo mundo, em todas as classes, né? A gente não pode generalizar porque realmente não é assim que acontece, né? Mas que de alguma forma essa mudança, essas discussões, elas têm aparecido mais, né? A gente pode colocar assim, essas discussões têm aparecido mais. Então a gente vê acontecendo assim uma mudança, vamos pensar assim, nas novas formas de feminilidade, de masculinidade, né, que vão assumindo outros papéis, né, as mulheres talvez não precisando tanto estar ocupada com os filhos e podendo estar ocupadas de outras coisas, né, da vida pública, enfim, e os homens podendo se ocupar mais da vida particular, né, da vida dentro de casa. Mas não basta só você querer, né? E não é bem assim que acontece, né? Porque, como a gente estava falando desse lugar também narcísico, né? É necessário também, né, Rô, que as mulheres mães elas abram mão assim, um pouco desse lugar, Sim. desse poder, né? E que quando isso não acontece, a entrada dos homens nesse lugar gera muito conflito, né? Porque aí nada é do jeito que tem que ser, porque o jeito que tem que ser não é o jeito de outras pessoas, né? É o jeito que a mãe faz, né? E aí essas faíscas começam a aparecer, né? Sim, sim. Isso E produz tem bastante um. sofrimento, né? Para Aham. todos, né? Sim, Para então de todos os alguma envolvidos. forma, se os homens estão se arriscando também nessa empreitada, que também pode gerar também muito prazer para eles, né? Porque é um lugar também de um lugar também muito gostoso, né? Que eles possam aproveitar isso. É necessário também, né, que as mulheres encontrem prazer e satisfação em outros lugares fora desse lugar de casa, né? Mas tem uma coisa que eu acho que também acaba, se a gente pode falar, dificultando isso, né? Porque assim, a gente ouve muito as mulheres se sentindo muito incapazes, né, de sair desse lugar, né? Então, assim, essa fala, né, de eu não dou conta, ou então perguntando para outras, né, como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Né? Como é que você consegue fazer tanta coisa? Como é que você dá conta? E esse conta que está na fantasia, né, na verdade é uma conta que não fecha, né, é uma conta que não existe, né, porque eu acho que ainda existe um ideal que continua se buscando, né, uma fantasia de a mãe, né, a mãe que arruma a casa inteira, que dá conta de todos os filhos, da alimentação e do próprio trabalho e do próprio relacionamento, né? Então acho que muitas vezes quando se pergunta como é que você dá conta disso,
porque já existe uma fantasia de que essa outra mulher está dando conta, ou de que existe alguma mulher dando conta disso, né? Alguma mulher, sendo a mãe, né? E Sim, na sim, tentativa das mulheres mães de fazerem isso, né? Elas, de estarem talvez buscando este lugar também, elas acabam também reforçando isso. Reforçando de que existe alguém, alguma mulher, alguma mãe que está ocupando esse lugar, né? sim, sim. E você sabe que conforme você estava falando, me ocorreu aqui que pode pender, né? A corda pode pender pro outro lado também, né? Que é assim, Hum, quando se dá conta disso, né? Assim, se dá conta no sentido de ficar consciente, quando você cai sua ficha, né? Quando você fica consciente disso, assim, reconhece que esse pode ser um lugar de muito sofrimento, que ainda é a busca, né, por esse lugar de idealização, e compreende que, então tá bom, então eu tô liberada para ser imperfeita, né? Pende para o outro lado, que é então a outra idealização, né, da mãe, né, imperfeita, então, que também vai gerar, né, esse sofrimento, sabe? Profundo, porque pelo menos foi o que me passou aqui, não sei, pode ser até uma viagem, mas no sentido de, como é que você dá conta de ser imperfeita assim e ficar bem, sabe? Que acho que é ah, aquela fantasia, né, que muitas vezes, né, se sim, tem, de que a mãe que falha, né, e que tá toda, né, toda sendo mãe, sendo ser humano, naquilo que é possível, né, que ela tá plena, que ela tá bem, que ela tá realizada, entende, né, o que eu tô dizendo, assim? entendi. Aham, entendi. Sim, como se a fantasia agora fosse que tem alguma outra pessoa que desse conta também de ser apenas É, um ser humano que vive e não tem nenhuma questão com isso, que não tem nenhum conflito, que não tem nenhuma dúvida, né? sim. É como se a imperfeição fosse outro ideal de perfeição, É. Eu acho que tem né? vários, né, ciladas, assim, que o nosso Mas psiquismo pode é entrar, nisso que né? a gente é um pouco nisso, né? Que é esse buraco que cai, né? Que tem sempre algum outro alguém que tá fazendo muito melhor do que você, É. né? Que Uhum. tem sempre alguém que tá fazendo o que deveria ser feito e que você não está, Sim, né? Então sim. acho que de alguma forma ou de outra acaba sendo o mesmo buraco, né? Não muda muito, né? Acaba caindo no mesmo lugar. É, não, sim, perfeito. E aí, Ju, acho que a gente poderia entrar um pouquinho assim numa segunda questão que eu pensei. Eu não sei se eu não tô com. Você tá com hora? Assim, você consegue saber quanto tempo a gente tem? Porque eu Não, deixa acabei eu me ver. esquecendo, assim, de olhar e eu não consigo ver aqui no celular. Não sei por quê. Eu acho que vai Não dar, peraí. aparece. Aí, são 10h48, acabei de ver. Tá. Então a gente tem um tempinho. Bom, talvez então, acho que foi super bacana, assim, né? Pelo menos, né, para mim aqui, te escutando, assim, foi iluminando vários pontos da, da minha consciência, assim. E muito bom te escutar e construindo com você, assim, podendo ser escutada por você também, e ampliando esse olhar, sabe? E daí que eu fiquei pensando também que a gente poderia abordar um pouquinho aqui, né? O que que seria então, né, um cuidado emocional diante da Hum, sobrecarga, sabe? Diante uhum. dessa sobrecarga, né, materna, assim. O que que a gente poderia pensar como formas, né, formas, assim, possibilidades de mães, né, cuidarem emocionalmente de si mesmas. E aí vou também linkar isso, se for possível a gente, né, aborda um pouquinho, se não, a gente, sei lá, pensa num outro momento para conversar também, Uhum. que é de que forma essa sobrecarga, né, ela impacta na sociedade, né, nos filhos. Então acho que você já falou um pouco sobre isso, sim, mas nos pais, né? Acho que você também Uhum. conseguiu abordar um pouco, mas eu acho que talvez a gente olhar um pouquinho mais para isso, sabe? O que esse lugar, né, que é a mulher se coloca, a mulher mãe se coloca, que é colocada essa função materna, né, como tão essencial e tão insubstituível, né? O que que isso produz de impacto para a sociedade, né, como um todo, assim. Sei que é uma pergunta ampla, que a gente pode conversar muito, ficar muito tempo conversando sobre isso, mas só para a gente
iluminar um pouquinho, sabe? Alguns pontos, assim, que a gente pode também olhar em relação Uhum, ao efeito da sobrecarga materna. Como que uhum, você olha para isso, assim, como que você entende? uhum. Bom, eu acho que de uma forma assim, da singularidade, né, de cada um, eu acho que no primeiro momento o que me vem assim é que, e que é uma palavra que é algo que vem muito assim, né, quando a gente escuta mães e pais também, né, que é a culpa, né, eu acho que primeiro gera muita culpa, né, eu acho que a sobrecarga, ela gera culpa tanto no sentido de que tem algo que vem, né, como se houvesse alguma coisa que eu não estou fazendo, né, e aí eu tento fazer e não consigo fazer porque, enfim, né, é da ordem do possível até, né, então acho que isso gera essa culpa. E tanto no sentido, eu acho também, Rô, de ter uma, talvez criasse assim uma fantasia, né, uma ideia de que os filhos seriam muito prejudicados com isso, né, de que os filhos de alguma forma eles estariam passando por um grande sofrimento, né, se eu não alcançar aquilo que eu preciso alcançar, né. E aí eu penso também, claro, no cansaço, né? O cansaço das pessoas e também no adoecimento, né? Porque a gente acho que vê isso acontecendo bastante, né? Os pais, né, adoecidos, né? E é nesse momento que, inclusive, que os pais adoecem, que eles podem cuidar um pouquinho deles mesmos, né? Então, o adoecimento ele não vem assim. A gente não pode também demonizar o adoecimento, porque de alguma forma é um momento em que tem alguma coisa que está podendo ser percebida, escutada, né? Foi a forma que a maneira, né, que talvez o corpo, né, o psiquismo encontrou de dizer que, olha, alguma coisa aqui não está indo bem, né? Vamos dar uma olhada para isso aqui que não está sendo muito bacana, né? Eu acho que esses pontos, e talvez num âmbito mais ampliado também, né, Rô? Assim, se a gente for pensar enquanto coletivo, assim, enquanto sociedade, né, eu acho que são papéis que acabam sendo sempre muito reforçados, né, essa sobrecarga, né. Acho que principalmente para a mulher, né, são papéis que a mulher que está sempre muito atarefada, né, que tem sempre muita coisa para fazer e que acaba de alguma forma se virando nos 30, né, ela acaba também acho que um pouco assumindo esse lugar, né, também para outras mulheres e para outros homens, né, então acho que como se um papel de gênero que acaba também sendo reforçado, né, sendo revalidado, Valorizado também, né? valorizado de Uhum. Se novo, tornando modelo, né? Uhum. De como ser, né? sim, e por isso que é tão difícil, né, quebrar esse círculo, né, esse círculo assim que está sempre se retroalimentando, né, então é, a gente pensando assim no cuidado emocional, né, eu acho que um cuidado possível, né, é sempre a possibilidade de se escutar, né, talvez um pouco antes de escutar os outros, né, poder se escutar. Então, nessas conversas que a gente tem com a gente mesma, né, de poder tentar escutar o que está sendo dito para si mesma, né, porque aí, agora, no final, um pouco no final da nossa conversa, a gente lembra lá do começo, né, as respostas que vêm muito rápidas, né, elas vêm também muito carregadas de, enfim, vamos dizer assim, dos preconceitos que a gente tem, né? Elas vêm muito certas, né? Muito certeiras, assim, né? E quando a gente está falando nesse campo, assim, da maternidade e da paternidade, né? Quando a gente tem muito certeza das coisas, vamos dizer assim, que talvez as coisas não andem muito bem, assim, né? Quando eu tenho muita Duvidoso. certeza de tudo, né? A dúvida ela é muito amiga nessas horas, né? Então, eu acho que um cuidado é poder estar sempre se perguntando, né? Se perguntando,
se questionando, mas espera aí, por que mesmo que eu tô fazendo isso? Por que mesmo que eu tô achando que tem que ser assim, né? Por que que não é de outro jeito? Tentando se observar, assim, acho, né? Acho que esse é um primeiro, né? E depois, um outro cuidado que eu penso é da importância da gente, que acho que a gente precisa sempre dizer, porque tem algumas coisas que são óbvias, né? Mas tem alguns momentos em que o óbvio ele passa completamente despercebido, né? Então a gente tem que falar às vezes o óbvio, né? Que é a importância de se pedir ajuda, né, Rô? Que tem horas e não são poucas as horas, né? São muitas as horas que poder pedir ajuda, seja dentro de casa, seja fora de casa, seja de profissionais, né? De poder, assim, se rodear de pessoas que a gente confie, né? E que a gente tenha uma abertura para poder discutir, né? Eu acho que esse é um ponto de cuidado, né? De cuidado consigo, de cuidado com o outro também, que parece óbvio, mas às vezes não é tanto. Sim, com certeza. Ainda mais eu acho que diante de uma cultura que não necessariamente deixa isso, né, explícito assim e que não incentiva, né? Eu acho que isso já vem mudando, sim, é algo, né, que se escuta falar bastante. Mas eu não sei se são em todos os espaços, né? Eu posso dizer na minha experiência, que a minha experiência ela foi bastante, é, acho que regada disso, né? De que pessoas pudessem me lembrar que eu poderia pedir ajuda, eu pudesse me dar esse espaço, sabe? De perceber que eu posso me questionar, que eu posso olhar para as minhas questões, que eu posso me ver em dúvida, né? Mas se a gente for olhar, né, na existência coletiva, assim, né, dos sujeitos, acho que esses espaços, a gente não se sabe, né? Na verdade, assim, a gente não sabe, né? Então, acho que é sempre muito importante reforçar, assim, né? E dar mesmo a abertura, né? Para isso, né? E perfeito, assim, nossa, é um acalento escutar isso. Quando você fala, parece que ilumina mais ainda, sabe? Parece que revive, né? Mais ainda esse lugar de uau, né? Dá para ter dúvida, né? E que importante, isso é maravilhoso, assim, né? Não significa que é fácil, mas pode ser muito belo, né? E pode ser muito bem vivido isso, assim, né? Isso pode criar um significado, assim, super importante, né? Sim. Para a história mesmo, né? E para a vida que a gente vai viver, né? Enquanto mãe e que os filhos vão viver, que os pais vão viver, que as famílias, né, que vão entrar para ajudar e para se responsabilizar também pela criação e o desenvolvimento, né, dos seres que vão nascendo. Bom, a gente tem 2 minutinhos aí. Ainda bem que o Instagram avisa e não Ai, fecha a nossa avisa, eu não conversa. sabia. Tá colocando aqui, ó, tá acabando. Mas, Ju, assim, se você quiser finalizar, né, com algumas palavras a mais, assim, eu só posso agradecer mesmo e dizer que essa conversa, como a Luísa disse, né, é um acalento. Várias pessoas colocaram aqui alguns comentários. Eu acho que teve uma pergunta ali que de alguma forma você conseguiu responder. Se não, acho que as pessoas podem fazer mais perguntas pelo, né, direct aí da Casa da Vida ou pelo seu também, Sim, né? sim. E a gente segue. Acho que a gente vai ter mais momentos aí de poder ter essas conversas. Sim, nossa, estou muito feliz, assim, agradeço mais uma vez o convite, que foi um convite, assim, delicioso, estou muito feliz de estar aqui, uma conversa muito gostosa com você, com essas pessoas que estão aqui participando, as pessoas que a gente ama também, né, nossa, super gostoso, estou Sim, muito sim, feliz verdade. mesmo. Ai, obrigada. Então, um ótimo sábado para todos. Agradeço a todos que estiveram aqui. Sim, feliz Nath, Dia um das beijão. Mães Ai, para as obrigada para todas as mamães. mães, né? Sim. E a conversa segue, né? Então, um beijão, gente. Foi um prazer. Tchau, Até gente. mais. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau.